O Centro Espírita Alvorada Nova apresenta Seminário Auto Perdão. Está na base do alto amor. Lembra? Auto perdão, o nosso amor próprio, a autoestima. Todos esses aspectos fazem parte da base para que nós tenhamos a nossa jornada facilitada. Vamos começar? Podemos? Vladimir? Posso começar? Toda vez em que a culpa não emerge de maneira consciente, são liberados conflitos que a mascaram, levando a inquietações e sofrimentos sem aparentes causas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos esclarece que naquela passagem onde Jesus vai ensinar para a gente perdoar as ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Então, a gente entende que perdoar é exatamente a gente garantir o nosso próprio perdão, né? Na questão 992 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos espíritos superiores qual é a consequência do arrependimento ainda quando estamos no corpo físico. E os espíritos vão responder que, me permitam ler aqui a resposta para mim não alterar: avançar desde a vida presente, se tem tempo de reparar as faltas. Quando a consciência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. E na passagem evangélica lá, daquela da mulher adúltera, a mulher que ia ser condenada, lapidada, e também na passagem do paralítico de Betsaida, do filho pródigo, entre outras também, nós vemos lá que nós devemos retificar as nossas atitudes, né? Jesus nunca condenou, mas já visto que ele falou com a mulher, pergunta para a mulher, onde estão os que te condenaram? Se foram, Senhor. E Jesus fala, eu também não te condeno, mas ele dá um alerta para ela não continuar agindo daquela forma, porque ela ia acontecer coisa pior. Então o convite é na maneira da gente superar, para que a gente possa superar as nossas eventuais culpas, né? Culpas essas que a gente pode ter ou podemos vir a ter no futuro. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai dizer para a gente o seguinte, me permitam olhar aqui, quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Lembra que nós falamos que a culpa ela é um aviso para nós, né, de alguma coisa que precisa ser observada, né? A gente precisa dar atenção a alguma coisa. E a culpa ela é muito importante para que nós... É uma espécie de purificação que nós fazemos, uma purificação necessária de sentimentos, de percepções, né? De coisas que às vezes são inconscientes. As raízes da culpa, elas sempre estão nos nossos erros passados, né? Nos nossos débitos passados, dessa vida ou de outras vidas. Mas para Joana, a culpa ela precisa ser observada, mas ela precisa ser liberada, porque senão ela vai nos amarrar. Nós não podemos permanecer amarrados a essa culpa. Então Joana diz que as coisas, né, que às vezes emergem, né, toda vez em que a culpa não emerge de maneira consciente, ou seja, quando nós relegamos a nossa culpa ao inconsciente, e aí a gente entra nos conceitos da psicologia. O conceito de inconsciente ele veio lá de Freud,
né? Mas Joana se dá Jung para nos ajudar a entender. E Jung, ele divide o inconsciente em dois: o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal, né, é uma espécie de porão, onde nós guardamos todas aquelas coisas que nós não queremos encarar, que não queremos lembrar, nossos próprios defeitos, nossas faltas, agressividade, egoísmo, insegurança, traumas que a gente traz, né, na nossa vida e que nós não queremos encarar, nós jogamos lá para o inconsciente. O inconsciente coletivo, ele é como se ele fosse uma biblioteca. Vamos imaginar uma biblioteca gigantesca que tem todos os conteúdos da humanidade inteira desde os primórdios, né? Nós sabemos, porque o Livro dos Espíritos nos fala isso, que as leis morais, elas estão escritas na nossa consciência. Só que nós somos mestres para pegar essas leis morais e jogar elas lá para o inconsciente, porque nós não queremos ter que enfrentá-las, né? Então, quando Jung e Joana nos dizem que nós precisamos alcançar esses conteúdos inconscientes. Se nós conseguirmos fazer isso através da autoavaliação, do autoconhecimento, muitas vezes também é necessário ajuda profissional, se não for possível, sozinho, e aí nós tocamos esses conteúdos inconscientes. E isso, os conteúdos que estão lá na inconsciência, gente, não é porque eles estão lá que eles não nos causam dor. Eles causam. A dor que eles causam não para. Ela simplesmente porque nós não queremos olhar para eles. Né? São aquelas culpas que às vezes a gente não sabe, aqueles sentimentos que a gente não entende de onde eles vêm, e estão lá, forçando para sair. Então, Joana diz que é necessário que a gente traga eles para a consciência e libere esses conteúdos. Vamos em frente. Todas as criaturas cometem erros de maior ou menor gravidade, alguns dos quais arquivados no inconsciente, antes mesmo de passarem por uma análise de profundidade em torno dos males produzidos, seja de referência à própria pessoa ou a outrem. Na questão 632 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta, eu acho a pergunta assim, até meio complicada a redação dela, mas ele vai dizer que o homem, né, qualquer um de nós, a humanidade, que está sujeito a erros, não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que ele faz o bem quando na realidade ele está fazendo o mal. E os espíritos foram claros quando eles responderam: Jesus vos disse, né? Vede o que quererias que se fizesse ou não fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganareis. Então nós falamos, né, que esses erros que nós cometemos, às vezes a gente joga eles lá no inconsciente porque nós não queremos lidar com eles. Nós não queremos escutar, né, aquela vozinha interior que fala pra gente: ó, isso daí não está certo, está errado, né? E despertam as nossas culpas, mesmo estando inconscientes, né? Quando nós conseguimos ouvir aquela vozinha, né, que nos diz que algo está errado, que a culpa surge, quando nós deixamos que a culpa surja, aí nós temos material para avaliar e fazer a mudança que é necessária. Cedo ou tarde, ressumam de maneira inquietadora, produzindo mal-estar, inquietação, insatisfação pessoal, em caminho de transtorno de conduta. A culpa é sempre responsável por vários processos neuróticos que devem ser enfrentados com serenidade e altivez. Então,
quando a gente não perdoa, fica um peso, né, no nosso coração, e vai causando tristeza e vai impedindo, por exemplo, da gente fazer o bem. É como se a gente estivesse literalmente carregando um peso. Então, perdoar faz bem à nossa alma, porque quando a gente perdoa, a gente se sente bem, a gente se sente tranquilo, por isso a necessidade do perdão. Então, o perdão nos traz, além disso, nos traz um bom humor, né? Nos traz alegria de viver. Além de perdoar os outros, né? Aí que é a grande questão, nós também temos que nos perdoar. Esse é o auto-perdão, né? Então, quando a gente erra, não podemos ficar cultivando aquele sentimento equivocado, né? E com isso a gente atrapalha, né, a nossa evolução, o entendimento. Então, é necessário a gente, principalmente, primeiro passo, se arrepender daquele erro, para que a gente não o cometa novamente, né? E procurar reparar sempre o mal que a gente tenha feito, através de quê? Através das boas ações. Esse é o trabalho do bem. Por isso que o trabalho é aquilo que a Joana fala. O trabalho de auxílio aos outros é a medicação que Deus colocou em nossa própria vida. É isso. É isso. Vamos lá então. Ninguém se pode considerar irretocável enquanto no processo de evolução. Mesmo aquele que segue retamente o caminho do bem está sujeito à alternância de conduta, tendo em vista os desafios que se apresentam e o estado emocional do momento. Então, aqui a gente vai lembrar de Paulo novamente, quando na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, quando ele vai dizer, como é que ele fala? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Ajudei, por favor. Então, nós estamos a caminho, né, gente? Nós ainda estamos. Eu acho que não vai dar. Será? Melhorou? Alô? Eu acho que. Vocês estão ouvindo pelo microfone? Ai, Jesus Cristo. Esse daqui. Oi? Então, gente, nós estamos há anos-luz da angelitude. Porque, assim, Joana não perdoa ninguém, gente. Ela é dura mesmo. Ela diz, agora, tem que começar agora. Mas isso é um trabalho para zilhões de encarnações, né, gente? Mas só que Deus, Ele nos aceita do jeito que nós somos, né? Ele não quer de nós que nós sejamos perfeitos. Aqui não é mundo para nós sermos perfeitos. O que Ele quer de nós é que nós estejamos dispostos a realizar as pequenas mudanças, né? Paulo, né, é um grande exemplo de como a mudança é possível, como é possível a gente começar a mudança agora, né? Paulo, ele perseguia os cristãos para matar, ele levava os cristãos aos circos, não é isso? E ele, no encontro que ele teve na estrada de Damasco, não é isso? Quer contar a história? Quer contar a história? Não, você pode. Não, Paulo, quando ele perseguiu os cristãos na entrada das portas da cidade de Damasco, ele vê, né, uma luz imensa, uma luz que o deixa cego, né? Era Jesus, a luz maior do que o sol. Que luz, hein? Então, o mestre fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, né, ele entendeu o recado e imediatamente ele reconheceu a voz do bom pastor, né? Senhor, o que queres que eu faça?
Porque Paulo, ele era um conhecedor da lei antiga, né? Só que foi só quando ele permitiu que a lei de Jesus tomasse conta dele, é que ele conseguiu forças, né, para realizar esse processo de transformação, sem culpa. Ele não ficou pensando, eu matava os judeus, não, Senhor, o que queres que eu faça? É daqui para frente. O que passou, passou. Obviamente, nós vamos ter que retificar tudo que nós fizemos, isso é parte da lei, é dessa forma, mas nós não podemos deixar que essa culpa nos impeça de continuar. Que nós fiquemos o tempo todo pensando, o que eu fiz, eu não consigo fazer diferente, eu não consigo fazer melhor. Consegue, claro que consegue. Imagina se uma pessoa como Paulo, que tinha débitos pesadíssimos, se ele conseguiu mudar, nós também vamos conseguir mudar. Porque nós somos todos filhos de Deus. Nós temos todos as mesmas oportunidades. Joana diz que o ser consciente é aquele que no seu processo de descoberta pessoal nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Então não cabe ficar parado pensando no que eu fiz, no que eu não consigo fazer. É pensar que fez, deixar isso para trás e seguir em frente. Isso é auto-perdão. Isso é se perdoar pelas suas próprias imperfeições, mas com vias de mudar. Vamos lá? Há períodos em que o bem-estar a tudo em frente, com alegria e naturalidade. Enquanto que, noutras ocasiões, os mesmos incidentes produzem distúrbios e reações imprevisíveis. Todos podem errar e isso acontece a miúde, tendo o dever de perdoar-se, não permanecendo no equívoco, ao tempo em que se esforcem para reparar o mal que fizeram. Então, na passagem evangélica da mulher adulta, narrada por João Evangelista, eu queria lembrar aqui de um caso. Tem um livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, mas esse que eu vou falar é Pelos Caminhos de Jesus. Amélia Rodrigues vai dizer que naquela mesma noite, né, que Jesus havia alertado a mulher, ela diz que ela vai buscar Jesus, vai procurar Jesus, abre o coração dela para com o mestre, né, e relata para ele as fraquezas, relata para Jesus o abandono do marido, né, que se entregou às noitadas, que não justificava, né, a traição dela. Mas ela vai conversar com Jesus. Jesus vai passar para ela muitas informações, né? Vai falar para ela que ela percebeu que ela reconhecia, né? E pedia desculpa, ali, se desculpava a sua atitude, o que mostrava aí claramente o arrependimento, né? Que a primeira fase é se arrepender, né? Desfiar e depois reparar. São 3 fases, né? Então, o mestre vai indicar para ela, vai falar para ela da necessidade da mudança, que ela deveria mudar ali de Jerusalém, porque não dava para ela viver mais ali. O povo todo já sabia, né? Já haviam condenado ela só não morreu apedrejada porque Jesus estava presente ali e disse aquela famosa frase, né? Aquele de vocês que tiver, nós estávamos lá, todos nós, tivessem pecado, atire a primeira pedra. Aí nós largamos a pedra e abandonou. Foi aí que ele falou para ela: mulher, aonde estão os que te condenaram? Se foram, Senhor, eu também não te condeno. Não volte a pecar, para não te acontecer coisa pior. Então, ela não esqueceu jamais a mensagem de Jesus, e ela se tornou a divulgadora da Boa Nova. Haja visto que ela vai fundar uma casa de socorro às pessoas que sofrem, às pessoas adoentadas, e cumprindo aí a sua expiação, que é o trabalho que ela ia ter que fazer, através desses trabalhos redentores, que ela ia se redimir perante a lei de causa e efeito, ação e reação, que Jesus chamou de semeador e colheita. Então, mas faltava para ela reparar. Ela se arrependeu, ela expiou e faltava reparação ainda. E o que acontece? Ela, na casa que ela fundou para atender essas pessoas, certo dia ela recebeu um homem enfermo. E esse homem enfermo, ele começa a conversar com ela,
eles não se reconheceram, né? E ele vai relatar para ela que há tempos atrás ele não havia entendido Jesus, que Jesus perdoara a mulher dele, mas não teve uma palavra para com ele. Ele contando para ela, né? Então, durante essa tarde que ele vai estar lá, ela trata das feridas desse homem. Em seguida, ela oferece para ele a mensagem de Jesus e, emocionado, ele vai lembrar desse caso, então, e ele vai contar para ela que a mulher havia, o traído e tal, era ela. Então, ali estava a oportunidade. Ela ficou calada, ela não falou nada, ela atendeu, deu a palavra de consolo, trouxe a mensagem de Jesus e buscou encontrar o companheiro, a quem ela havia faltado com ele. Então ela reconhece o companheiro, do passado, e vai dizer para ele, a mulher vai dizer para o companheiro dela, Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, está sempre perto daqueles que o buscam. Então, a gente encontra nessa bela narrativa de Amélia Rodrigues que o amor ele liberta definitivamente. O amor cura todas as chagas, todas as feridas dos nossos irmãos, aqueles a quem a gente ofendeu aqui na caminhada da terra. Então a gente percebe aí a necessidade que nós todos temos de renovação íntima, a renovação moral, e também que toda infração cometida à lei divina, ela tem que nascer do arrependimento, da expiação e da reparação. Essas são as três frases. E confirmar aquilo que Paulo, o maior apóstolo do Evangelho, ele vai dizer numa das suas frases mais emblemáticas: aquele que segue Jesus de perto, nova criatura é. É isso aí. Todos nós, segundo Joana, nós estamos sujeitos a situações. Às vezes a gente faz coisa boa, às vezes a gente faz coisa errada, mas Deus sabe que nós não somos perfeitos. Deus sabe que nós somos os últimos da sala de aula, a turma do fundão, A gente é da turma do fundão da sala de Deus. Os bagunceiros, os revoltados, Não é isso? Mas tem duas formas da gente reagir ao erro. Ou a gente pega e joga tudo lá para o inconsciente, mas a culpa vem porque a culpa dói, Ou você age e você muda. Muitos se vitimizam, eu não sei por que eu sofro tanto. Eu faço tudo certinho, eu vou no centro espírita toda semana. Trabalho no bazar. Mas às vezes está fazendo Deus cambista, a troca, Eu faço isso para Deus me dar aquilo. Funciona, Eu não posso dar passe, não, gente. Minha energia é muito ruim. Eu sou terrível. Não posso evangelizar porque eu não sei tanto assim da doutrina espírita. Para quê? Eu sou uma péssima pessoa. Deus sabe como eu sou. Só que Deus sabe mesmo. Ele sabe exatamente como nós somos. O Haroldo Dutra fala: o Google sabe como eu sou. Imagina se Deus não vai saber. Acho ótimo isso. Imagina se Deus não sabe. Para Deus, nós somos crianças espirituais, birrentas, crianças que repetem sempre os mesmos erros. Só que Deus não vê os erros, Deus vê o aprendizado que cada criança tem. Então, nós somos crianças aprendendo. E se Deus, que é o ser perfeito, me aceita, imperfeito como eu sou, e me ama, então eu tenho que me amar. Eu tenho que me perdoar. Porque Deus me ama agora. Joana tem um conceito que se chama resignação dinâmica. Deixa eu ler aqui, deixa eu ler aqui, gente, para não falar errado. É a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e remover-lhe a causa. Então nós temos que enfrentar o problema com coragem, porque não é fácil, é difícil, Mas a culpa nos mantém numa zona de conforto. Na próxima encarnação eu resolvo isso,
eu fico por aqui mesmo, de braço cruzado, e não faço nada. E essa não é a atitude que é esperada de nós. Muitos males são ao próprio indivíduo feitos, produzindo remorso, vergonha, ressentimento, sem que haja coragem para revivê-los e liberar-se dos seus efeitos danosos. Uma reflexão em torno da humanidade de que cada qual é possuidor permitir-lhe-á entender que existem razões que o levam a reagir quando deveria agir, a revidar quando seria melhor desculpar, a fazer o mal quando lhe cumpriria fazer o bem. Antes da gente comentar isso que ela acabou de ler, eu lembrei aqui, me lembraram. No livro Perante Jesus, no capítulo intitulado Remuneração Espiritual, Emmanuel diz que toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a gente ter conhecimento das sentenças que nós lavramos contra nós próprios e nos encontra com as mãos no trabalho do bem, manda a divina misericórdia que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Então a gente entende, né, claro que não vai ser pagado. Eu fui lavado e enxaguado no sangue de Jesus. Deus me livre. Agora estou salvo. Não está salvo não. Jesus disse que não sairás da prisão, corpo físico, enquanto não pagares o último centavo. Então não vamos nos enganar, né? A gente vai resgatar. E claro que vai passar, né? O que é cobrança por tempo? O que o Chico fala? O que é reencarnação? Chico, para você, meu irmão, reencarnação é a prova da bondade e da misericórdia divina, que permite que paguemos a prestações, dívidas contraídas por atacado. Contabilidade divina, Deus é maravilhoso. Se eu não tenho força para resgatar nessa encarnação, vou na próxima. E na outra. Aí, peraí, mas vamos raciocinar, né? A doutrina espírita é uma doutrina de mente racional que dirige uma pela razão. Então vamos lá. Para que eu vou ficar prorrogando? Né? Por que a gente não modifica? Eu estou falando para mim, gente. Isso é problema de mim aqui. Sabe? Por que a gente não coloca, né? Conforme diz André Luiz, a mão no charrua, né? Então, o perdão, que ela o perdão real, o perdão verdadeiro, aquele perdão desprendido, né? Ele só se consolida quando a gente segue os ensinos e os exemplos de Jesus. Não adianta, não tem outra forma. O Haroldo também fala assim: o que é ser cristão? Ser cristão é seguir Jesus. Fácil, né? É fácil. Então, nós temos que fazer a nossa parte, porque não tem outra forma. O que o outro faz é problema dele. Agora, a cobrança vai ser minha. Por isso que a Joana fala: o bem, estou contando para mim, tá? O bem que te faz bem não é o bem que te fazem, é o bem que você faz. E o mal que te faz mal não é o mal que te fazem, é o mal que você faz. Então eu já entendi agora, Joana. O que faz mal para mim é o mal que eu faço. O que faz bem para mim é o bem que eu faço. E a resignação dinâmica, né? Que a gente encarar com coragem tudo aquilo que nós temos que melhorar. Né? Nós pegamos esse sentimento de culpa e nós os deixamos para trás. Culpa, remorso, vergonha. Isso não leva a gente a lugar nenhum. E aí, quando a gente não age dessa forma renovada, nós, como ela fala, as razões que nos levam a reagir. Reagir é agir da mesma forma. É agir de novo. Reagir. Então nós não podemos reagir. Temos que agir de formas diferentes. É isso que vai nos ajudar, né? Nós vamos conseguir trilhar essa jornada mais facilmente. Porque na verdade é fácil. Né? Seguir Jesus é fácil. Nós é que dificultamos tudo, gente. A gente que bota um empecilho para tudo. A mensagem dele é muito clara. Se a gente fizer, vamos facilitar o nosso caminho. Né? A terapia moral pelo auto-perdão impõe-se como indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional
e o respeito por si mesmo. Torna-se essencial, portanto, uma reavaliação da ocorrência, num exame sincero e honesto em torno do acontecimento, diluindo-o racionalmente e predispondo-se a dar uma nova oportunidade, de forma que supere a culpa e mantenha-se em estado de paz interior. No Evangelho a gente usa química também, né? Porque vai diluir aí. Então, o autoconhecimento, a autoconsciência, né, que ela falou ali, o auto-perdão, são duas das virtudes fundamentais para que a gente possa fazer a diluição da culpa, não é isso? Então, a necessidade, o treino, né, por exemplo, do autoacolhimento amoroso, né, que precisa ser irrigado pelos aqueles 5 sentimentos que eu ainda não gravei todos, eu vou ter que consultar aqui. Aqueles 5 sentimentos que a gente tem que, básicos, que são autoestima, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e principalmente autorrespeito. É sempre auto, é sempre nós conosco, nós com a gente mesmo, né? Nunca é nós com o outro. O outro vai ser reflexo daquilo que eu buscar dentro de mim, daquilo que eu construir dentro de mim. Aí eu consigo ir para fora. Mas tem que começar pelo alto, por dentro, por tudo aquilo que nos diz respeito. O auto-perdão é essencial para uma existência emocional tranquila. Todos têm o dever de perdoar-se, buscando não reincidir no mesmo compromisso negativo, desamarrando-se dos cipós constringentes do remorso. Muito bem, na fala de João, ela coloca, porque onde estaria a justiça de Deus se não houvesse para nós uma chance de reparação? É por isso que o Chico Xavier diz com muita propriedade, nós já até falamos, embora nenhum de nós possa voltar atrás e ter um novo começo, todos nós podemos começar agora e ter um novo fim. Isso é para mim também. Isso é para todos nós, né? E o auto-perdão, a gente já falou, não significa você aceitar os seus erros e não fazer nada a respeito. Significa simplesmente aceitá-los e fazer algo, e mudar. Aí sim você está tendo um recomeço, né? E o auto-perdão é uma espécie de bálsamo, é algo que a gente coloca na ferida, né, para que nós possamos seguir o nosso caminho de transformação pessoal. Seja qual for a gravidade do ato infeliz, é possível repará-lo quando se está disposto a fazê-lo, recobrando o bom humor e a alegria de viver. Em face do auto-perdão, da necessidade de paz interior inadiável, surge o desafio do perdão ao próximo, aquele que se tem transformado em algoz, em adversário contínuo da paz. Agora a questão é a paz interior. Então, eu fico assim, todos nós que estudamos o Evangelho, tenho certeza que vocês vão lembrar dessa passagem, né? Paz interior, a gente fica pensando, né? Então, no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 4, se eu não me engano, versículo 5, nós temos lá aquela passagem de Jesus no barco. Houve uma tempestade, sabemos os espíritos, né? Os espíritos superiores utilizam os espíritos inferiores para fazer as grandes tempestades. Aí fez aquela tempestade no mar da Galileia, que passa por um grande lago, né? Mas o barco balançava e Jesus estava encostado dormindo. Jesus estava em paz. Olha a paz do Cristo, dormindo. Esse cara do Senhor, acorda, não vê que nós vamos morrer. Jesus faz um sinal assim, ó. A tempestade passou. E fala, homens de pouca fé. Então, Jesus dormia. Gente, Jesus não dormia. Jesus estava em outras esferas trabalhando, né? Mas como se tivesse, né? Jesus dormia. Então essa é a paz interior. A paz interior, ela está intimamente ligada
A quem pratica o bem e a caridade vive em paz. Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Eurípides Massanufo, Zé de Menezes, a gente ficar falando que vai ter até meia-noite falando, né? Então a gente vê que quem age no bem, quem bem cumpre a parte que lhe cabe, vai sentir em decorrência disso uma paz interior que ninguém tira. Entende? É por isso que a Joana fala que o bem que me faz bem não é o bem que me faz, é o bem que eu faço. O mal que me faz mal não é o mal que me faz, é o mal que eu faço. Então, a gente faz coisas ruins mesmo, seja qual for a gravidade do ato, é possível repará-lo. Nós somos fracos, Deus sabe disso, nós somos lentos, difíceis, teimosos, a gente é tudo isso. Só que Deus não vê isso, né? Deus não vê a nossa fraqueza, porque Ele sabe que a fraqueza é da nossa natureza. Só que Deus sabe das nossas lutas internas, né? Aquelas que nós travamos conosco. Jesus, quando Ele veio na Terra, Ele arrumou 12 discípulos. Ele podia ter descido com 12 espíritos puros. Imagina, Deus vem na Terra com 12 espíritos da mais elevada estirpe, puríssimos. Podia ter trazido, mas não. Ele foi selecionando. Ele já sabia quem eram, obviamente. Eles já tinham sido, se predisposto para essa tarefa, mas Deus e Jesus, Ele veio escolhendo difíceis como nós, discípulos que eram imperfeitos, briguentos, viviam um brigando com o outro, porque Deus, Jesus, Ele capacita a gente. Nós somos estagiários e Ele nos capacita nessa jornada. Ele vem nos dando todos os exemplos, nos mostrando todos os caminhos e vai nos ensinando ao longo da nossa existência. E aí chegamos ao ponto crucial, que o auto-perdão tem que nos levar ao perdão ao próximo. Essa parte é difícil, mas nós também só vamos conseguir perdoar alguém quando nós aprendermos a nos perdoar e a deixar para trás. Porque se nós nos perdoamos, nós entendemos que o outro também tem os mesmos defeitos, as mesmas dificuldades que nós, e aí nos tornamos mais compreensivos com o outro. É nesse sentido que nós precisamos nos perdoar para perdoar o outro. Uma postura psicológica ajuda de maneira eficaz e rápida o processo do perdão, que consiste na análise do ato, tendo em vista que o outro, o perseguidor, está enfermo, que ele é infeliz, que a sua peçonha caracteriza-lhe o estado de inferioridade. Mediante este enfoque, surge um sentimento de compaixão que se desenvolve, diminuindo a reação emocional da revolta ou do ódio, ou da necessidade de revide, descendo ao mesmo nível em que ele se encontra. Hoje eu estou esquecendo muito, então eles me lembraram aqui de novo, para me falar da questão que ela falou de Jesus, que ele escolheu os apóstolos, todos tinham seus problemas, suas dificuldades, para lembrar de novo aquilo que Emmanuel fala no livro de respostas, primeira mensagem intitulada Algo para Nós. Deus pode tudo, mas reservou-nos algo a fazer de forma que sejamos dignos do seu nome. É isso. Então, olha como é que nós somos importantes para Deus. Nós todos aqui que somos trabalhadores espíritas, Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele está dando oportunidades novamente para a gente trabalhar no bem. Há vagas no trabalho do bem, as casas espíritas estão faltando trabalhadores.
Jesus falou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, quando Jesus estava chegando a Jerusalém, quando ele intercedeu por aquele doente, curou ele depois de uma longa enfermidade, não sei se era 38 anos que o irmão estava doente, eu não me lembro agora, ele foi criticado porque despertou indignação entre os judeus, porque Jesus havia curado no dia de sábado, né? Então, desde aquele tempo, né, passado milhares e milhares de anos, ou alguns centenas de anos, não é milhares, não, porque tem 2000 anos, centenas e centenas de anos passado, ainda hoje, em diversas ocasiões, a gente se assemelha àquele doente lá da parábola, quando a gente fica aguardando um milagre, né, que viria resolver os nossos problemas. Então, não existe milagre, existe trabalho e progresso. Felicidade é consequência. Então, nós temos que lembrar isso. Então, quando a gente se coloca, igual a Beta falou ali, como vítimas frágeis, né, indefesas, eu não consigo, eu não posso. Carlos, eu não dá para mim essas coisas de dar passe, não. Ao vira para o Luiz Leonel, esse negócio aí de fazer evangelização infantil, eu não nasci para isso. Sabe uma coisa que eu aprendi nas empresas que eu trabalhei? A pessoa, quando ela quer fazer alguma coisa, ela arruma um jeito. Quando não quer, ela arruma uma desculpa. E essa que é a verdade. Sabe, a gente tem que ter responsabilidade. Então, quando a gente se coloca como vítimas frágeis, né, em determinada situação, a gente deixa de enxergar os benefícios, né, que a gente recebe. Que todo momento a gente está recebendo, né? Seja nós, os nossos filhos, nossa família, seja quem for. É por isso que a Joana de Anjos nos alerta quanto ao perigo, por exemplo, da gente permanecer na infância espiritual. Então ela vai dizer que talvez seja por esse motivo que Jesus, quando ele oferece a cura, ele perguntava para a pessoa: que queres que eu te faça? E eu gosto de lembrar também sempre do caso da cura do servo do centurião, que está relatado também com Mateus, né? O centurião, o que é centurião? Aquele soldado romano que conduzia outros 100 soldados. Ele tinha um servo que ele gostava, amava muito. Não sei se era um escravo, se era um empregado, se era um servo, se era um amigo, não sei. Eu sei que ele amava muito ele. Ele sabia que Jesus ia estar ali nas redondezas, né? Ele vai procurar Jesus. E a frase famosa que ele fala para Jesus, né? Jesus está lá, ele fala: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas se o Senhor dizer uma palavra, o meu servo se curará. Então Jesus olha para os discípulos e fala: rapaz, nem em Israel eu vi um homem de tamanha fé. Vá e seja feito como acreditas. É isso. O que falta para a gente, muitas vezes, é a gente ter fé. Todos nós, né? A gente precisa ter fé, confiança, né? Entre nós e Deus, né? Porque Deus confia em nós. Não é uma via de mão dupla. Nós temos que confiar em Deus. É isso que falta a gente, confiança. Porque tudo pode aquele que crê. Não foi eu que falei, Jesus. Nem sei mais o que falar. Porque eu sei que se a gente continua agindo novamente, repetindo sempre, se a gente continua essa cadeia, né, de ódio, de falta de perdão, se a gente sempre continua dessa forma, então nós estamos dificultando a nossa jornada. Nós só estamos prolongando o nosso sofrimento, né? O célebre cientista norte-americano Booker T. Washington, que sofreu perseguições inomináveis pelo fato de ser negro e que muito ofereceu à cultura e à agricultura do seu país, asseverou com nobreza: não permita que alguém o rebaixe tanto a ponto de você vir a odiá-lo. Desejava dizer que ninguém deve aceitar a ojeriza de outrem, o seu ódio e o seu desdém a ponto de sintonizar na mesma faixa de inferioridade. A gente vai lembrar aqui da figura também inovidável de um grande Mohandas Karamchand Gandhi.
Mahatma Gandhi. Mahatma, na língua hindu, a grande alma. Gandhi, ele foi uma das figuras mais importantes do século XX. Né? Desencarnou em 1948, assassinado. Então, a luta de Gandhi pela não violência, né, pela paz mundial, inspira até hoje milhares e milhares de pessoas, né, a encararem a vida com mais otimismo, com mais esperança, com mais confiança. E eu trouxe algumas frases aqui, algumas eu até lembro, outras eu vou ter que olhar aqui na cola. Mas são frases para a gente pensar, né? Uma delas todo mundo já sabe, né? Seja você, um dedo apontado para mim também, tá? Seja você a mudança que deseja para o mundo. Eu quero que a minha mulher mude, que o meu marido mude, que o meu filho mude, que o meu chefe mude. Então, seja você, muda você. A mudança começa na gente, em cada um. Então, as frases que ele colocou, vamos ver se eu vou conseguir aqui. A sinceridade é sempre a melhor saída. Um não dito com convicção é melhor e mais importante que um sim dito meramente para agradar, ou pior ainda, para evitar complicações. Segundo, a mentira e seus estragos. Assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. Perdoar não é para fracos. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. Agora, essa aqui é muito interessante. O recado de Gandhi a respeito das vinganças é: olho por olho e o mundo vai acabar cego. Muito fácil a gente deixar brotar o ódio, né, gente? Quando nós sofremos uma injustiça, porque nós sempre nos consideramos injustiçados, né? O outro está sempre fazendo mal para nós. Mas se alguém nos faz algo que nos agride, nos atinge, o problema é dessa pessoa. Ela vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. Mas se nós entrarmos, né, nesse mesmo lugar de ódio, de rancor, né, aí o problema passa a ser nosso. Não é isso, Vladimir? Permanecer acima da ofensa, não deixar-se atingir pela agressão moral, constituem um antídoto para o ódio de fácil irrupção. Conforme diz o meu amigo, nosso amigo Pacini, né? Vou trazer à baila novamente a figura inesquecível do Mahatma Gandhi. Porque Gandhi, além de ele ter ensinado para a gente que nós temos que ser a mudança, aí nos leva também a pensar, né, o que significa a palavra mudar, né? Nada mais do que simplesmente dar outra direção, mudar de rumo, né? Esse é o convite dele, simplesmente a gente arrumar de outro modo, a gente deixar uma coisa por uma outra. Ou também a gente podia usar para o sinônimo transformar, né? Porque Jesus, diante daquele homem paralítico há 38 anos, ele perguntou para ele: queres ser curado? Jesus perguntou para ele. Sabe por quê? Vai que o cara não queria ser curado. Jesus é muito sábio, né? Você quer ser curado? Então, sendo assim, a pergunta, ela teve por objetivo, a pergunta de Jesus, levar o paralítico a refletir, né, sobre a importância da própria força de vontade e confiança. Aquilo que o centurião fez, perguntou para Jesus, ele mostrou força, coragem, né, que ele queria, ele acreditava. E aí a gente lembra de Jesus quando ele fala para a gente: quando alguém te agredir, mostra outra face. Não é para você dar o outro lado para te bater, mostrar que você não é violento. É isso. Quando a gente permanece acima da ofensa, como o Joana fala, nós preservamos a nossa paz interior. Nós entendemos o ensinamento de Jesus para nós, né? Dar a outra face não é se rebaixar, é entender que o outro também está errado.
também erra e também sofre com isso por causa dos seus erros, né? Se nós respondemos da mesma forma, o erro se perpetua, não há mudança, né? Sem dúvida, existem os invejosos que se comprazem em denegrir aquele a quem consideram rival, por não poderem ultrapassá-lo. Também enxameiam os odientos, que não se permitem acompanhar a ascensão do próximo, optando por criar-nos todos os embaraços possíveis. São numerosos os poltrões que detestam os lidadores, porque pensam que os colocam em postura inferior e se movimentam para dificultar-lhes a marcha ascensional. São incontáveis aqueles que perderam o respeito por si mesmos e autorrealizam-se fazendo mal a outro. É uma questão que eu acho que só com o passar dos séculos que a gente vai conseguir se livrar. Então, quantas pessoas, na questão, acho que é 932 do Livro dos Espíritos, tem uma questão lá, quantas pessoas não desejam, por exemplo, que o casamento do amigo, por exemplo, acabe, ou então comemora quando o colega, por exemplo, perde o emprego. Então, o invejoso, muitas vezes, essa é a questão que você fala da inveja, não é? Seria? Então, muitas vezes ela busca compensar as suas emoções, por exemplo, relacionadas à inveja, e que são guardadas desde a infância, naqueles caminhos, né, que ela falou lá, né, que nós guardamos, tudo aquilo que a gente não quer lembrar, a gente guarda lá, né, mas vai chegar um momento que vai vir à tona, né, um momento da nossa vida. Então, são guardados lá desde a infância. Então, são vividas, quando a gente, resultado, quando a gente viveu num ambiente onde pessoas tinham muitas posses, né, a gente que, por exemplo, que vinha de um berço pobre, eu convivi com pessoas que tinham um carro do ano, a gente não podia ter. Então eu acho que isso tudo vai, no fundo a gente vai ficando com um pouco de inveja. Muito embora, graças a Deus, hoje eu não tenho inveja de nada, mas no passado eu tinha. A gente tem inveja, né? Então, outra característica do invejoso é exatamente aquela questão da cópia, né? Do desejo de ter aquilo que o outro tem, né? Eu queria ter, por exemplo, um bom relacionamento, eu queria ter. Você vai nas redes sociais, vê lá o fulano, bota lá, né, a vida dele é uma maravilha. Eu queria ter aquela vida, mas será que é aquilo mesmo? Não é isso? No nosso planeta, o mal dá mais ibope, dá mais like no Instagram, né? O mal nós somos bombardeados diariamente com notícias falsas, notícias ruins, doentes, né? A internet está recheada disso, ela traz sempre as piores notícias para nós. E aí essa atmosfera de desesperança vai crescendo, vai tomando forma, né? A questão 932 é a que Kardec pergunta por que neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja a dos bons. E a resposta é por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, haverão de preponderar. Então a escolha é sempre nossa, né? Nós sempre podemos escolher ficar no passado, no homem velho, né? Ou ter atitudes renovadas, né? Buscando o autoconhecimento, o autoamor, o autoperdão. Dessa forma, a nossa evolução vai ser mais rápida e menos dolorosa, né? Está na hora de nós largarmos a culpa e agirmos corretamente, né? Fazendo as coisas boas para compensar os nossos erros. A culpa tem que ser superada, gente, com ações positivas, ações no bem, né? Gerando novas ações, para que nós consigamos mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa ação, principalmente com relação ao próximo.
Deixa que a compaixão tome os teus sentimentos e envolve-os na lã da misericórdia. Quanto gostarias que assim fizessem contigo, caso ainda te detivesses na situação em que eles estagiam. Perceberás que um sentimento de compreensão, embora não de conivência com o seu erro, tomará conta de ti, impulsionando-te a seguir adiante, sem que te perturbes. Então a questão agora é compaixão. Então, eu vou recorrer a Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 7. Necessário que venha o escândalo, mas é daquele por quem o escândalo veio. O ai aí, lembra daquele ai do nosso pai, da nossa mãe? Ai de você quando chegar em casa. O ai de Jesus. Vladimir. Oh, meu filho. Oh, meu amado. Esse é o ai da compaixão. E essa misericórdia que a gente pede para nós temos que estender aos outros também, né? Lembrando que o plantio é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. Então, se nós vamos plantar ódio, é ódio que nós vamos colher. Se nós plantarmos rancor, é rancor que nós vamos colher. Se nós plantarmos amor, perdão, é isso que nós vamos colher para nós e vamos conseguir dar ao outro também. A gente só colhe o que a gente planta, né, gente? Não tem ditado mais sério. Sob o acicate desses infelizes, aos quais tens o dever de compreender e de perdoar, porque não sabem o que fazem, ignorando que a si mesmos se prejudicam, seguirás confiante e invencível no rumo da montanha do progresso. Ninguém escapa na Terra aos processos de sofrimento infligido por outrem em face do estágio espiritual que se vive no planeta e da população que o habita, ainda ser constituída por espíritos em fases de evolução. Existe injustiça, mas não existe injustiçado. Auto-perdão e perdão significa benevolência. Qual o exemplo que a gente pode lembrar aqui agora? Joana de Cusa amarrada ao poste do suplício, ia ser queimada viva, e o filho do lado preso no outro poste, um menino de 15 anos, seminu, apanhando de chicote, e ele fala para a mãe: mãe, nega esse Cristo, não vê que vamos nos perder? Cala-te, meu filho. Jesus nada devia e deu a vida por nós. Então, aqueles que querem, por própria escolha, permanecer nas sombras da inconsciência, que não querem ver a luz dos ensinamentos de Jesus, porque esses vão ter o caminho dificultado. Joana, ela parte do pressuposto aqui que nós vamos conseguir fazer e que os outros que nos atingem estão em erro. Ela não pensa nem mais que nós estamos em erro. Ela sabe que nós podemos mudar. Ela sabe que nós estamos dispostos a ver a luz dos ensinamentos de Jesus. E assim, o caminho mais fácil, que é o caminho que Jesus nos deu, é o caminho do amor. E vamos seguir com ele. Não te detenhas porque não encontres compreensão, nem porque os teus passos tenham que enfrentar armadilhas e abismos que saberás vencer, caso não te permitas compartilhar das mesmas atitudes dos maus. Chegarás ao termo da jornada vitoriosamente, e isso é o que importa. 9 de outubro do ano de 1861. Allan Kardec, o insigne codificador da doutrina espírita, despachara de Paris para Barcelona 300 exemplares de O Livro dos Espíritos.
pagou todas as taxas alfandegárias, todos os impostos, e os livros chegaram a Barcelona. Lá foram recebidos e pela ordem do bispo Antônio Palau e Termes, que depois veio reencarnar em Uberaba, aquele padre amigo do Chico, né? Ele determinou que os livros fossem queimados em praça pública. Ficou conhecido como o Auto de Fé de Barcelona. Allan Kardec ficou muito triste, mas muito, profundamente triste. Eu também ficaria indignado. Mas os espíritos disseram para Kardec: calma, esta é a última vez que o catolicismo romano vai tentar atrapalhar a caminhada da doutrina espírita. Mas aquilo que fizeram, aquela fogueira, vai servir mais para divulgar a doutrina espírita, porque nem todos os livros foram queimados. Que sobraram, o povo correu para catar. Aquelas páginas que soltaram, todo mundo quis pegar para ler. Aí eu lembro da Maria Dolores, quando ela diz, numa mensagem intitulada Amparo Oculto, não vou me arriscar a falar que eu estou errado, mas um pedaço importante eu lembro. Aquilo que te parece um desencanto de vulto é sempre socorro oculto que desconta em teu favor. Joana fala para não te detenhas, né? Então, não te detenhas. Acabou o tempo, né? Não vamos mais perder tempo. Vamos continuar. O caminho nos foi dado por Jesus. Jesus deu o Google Maps para nós, né? Ele veio, né? Veio, nos ensinou a nova lei, amar ao próximo como a si mesmo. Depois ele mandou o Consolador prometido, escreveu, né? Mandou por escrito, memorando, né? E depois ele ainda colocou um monte de gente no caminho para nos ensinar, né? Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, os nossos queridos espíritas, Bezerra de Menezes, né? Eurípides Barça, Nulfo, todos eles vieram nos reforçar, né, o caminho. Ele colocou exemplos de vida para nós. A questão não é se nós vamos chegar lá, porque nós vamos. Nós estamos fadados, né, à evolução. A questão é quando. Quanto tempo nós vamos demorar ainda para chegar lá? Aí é com a gente. O eminente sábio da Grécia, Solon, costumava dizer que nada pior do que o castigo do tempo, referindo-se às ocorrências inesperadas e inevitáveis da sucessão dos dias. Nunca se sabe o que irá acontecer logo mais e como se agirá. Dessa forma, faze sempre todo o bem, ajuda-te com a compaixão e o amor, alçando-te a paisagens mais nobres do que aquelas por onde deambulas por enquanto. Vou lembrar aqui do Chico, né, daquela passagem que todos nós já conhecemos, mas é bom a gente repetir para a gente gravando, que ele pede a Emmanuel para falar com a Nossa Mãe Santíssima, porque ele estava sofrendo muitas dores, né? Todo dia o trabalho terminava às 4h30 da manhã. Eu estive na casa do Chico e eu presenciei 2 vezes, uma em vez de Juiz de Fora, em 1975, na Casa do Caminho, e eu estive na casa dele em 98. Então eu falo que eu estava lá. Eu vi o trabalho dele gigantesco, até 4h30 da manhã. Então ele fala para Emmanuel que ele precisava, né, ver com Nossa Mãe Santíssima. Eu pergunto para ela, porque eu estou sofrendo muito. Vários problemas, né, que ele tinha, vários problemas de saúde. O Emmanuel falou: pode deixar que eu vou falar com Nossa Mãe Santíssima. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e Emmanuel falou: pode deixar que hoje eu vou perguntar e te trago a resposta. Aí, nesse dia, terminar o trabalho, e aí, meu irmão, o que a Nossa Mãe Santíssima tem para me consolar? Ela manda falar para você que isso também passa. Então, o bem que te faz bem não é o bem que te faz, é o bem que você faz. E o mal que te faz mal não é o mal que te faz, é o mal que você faz. Então, o que faz bem para a gente é o bem que a gente faz. E Joana diz que é para sempre fazer todo o bem, né? Todo o bem que nós pudermos. Perdoa-te, portanto, perdoando também ao teu próximo, seja qual for o crime que haja cometido contra ti. O problema será sempre de quem erra, jamais da vítima que se depura e se enobrece.
aquilo que a Joana fala, se alguém não te ama, problema dele. Quando você não ama, o problema é isso. A gente tem que aprender. Porque Deus não nos julga. Nós nos julgamos, a nossa consciência nos julga. O julgamento não vem de Deus. Então, é preciso que a gente, para seguir em frente, nós temos que aprender a deixar esse julgamento de lado. As consequências vêm, quer a gente quer, quer não. Mas a gente pode, inclusive, amenizar, né, essas consequências. Sempre fazendo o bem. Porque quem erra vai ter que arcar. Se formos nós a errar, vamos arcar. Se for o outro, a lei é única, a lei é justa. Né? Pilatos e Jesus defrontaram-se em níveis morais diferentes. A astúcia e a soberba num, a sua glória mentirosa e a sua fatuidade desmedida, a humildade real, a grandeza moral e a sabedoria profunda do outro, que era superior ao arbítrio e representante do poder terreno de César. Covarde e pusilânime, Pilatos não lhe viu culpa, mas não liberou, porque estava embriagado de ilusão sensorial, lavando as mãos em torno da sua vida, porém não se liberando da responsabilidade na consciência. Estoico e consciente, Jesus aceitou a imposição arbitrária e infame, deixando-se erguer numa cruz de madeira tosca, a fim de perdoar a todos e amá-los uma vez mais, convidando-os à felicidade. Os chefes do Sinédrio deram um título para Jesus: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E ele foi levado à presença de Pôncio Pilatos. Chegando lá, Pilatos olha para Jesus com cara de desprezo e fala: tu és rei? Jesus fala para ele, né, grandeza espiritual: tu o dizes que eu sou rei, mas eu não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade. Jesus se calou. Ele estava diante da verdade, perguntando para a verdade o que era a verdade. Mas a maior lição de perdão da história da humanidade foi dada pelo nosso divino amigo no momento que ele estava expirando na cruz. Segundo o nosso querido Chico Xavier, quando Jesus alça o olhar para o céu e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Chico disse que Jesus escreveu com letras de fogo na consciência da humanidade a lei do perdão. Jesus foi um exemplo maior de como nós devemos viver a nossa vida. Diante da injustiça, da incompreensão, ele não se abateu, nunca. Ele permaneceu imperturbável na sua missão. Né? E Jesus nos apresentou o amor maior, o amor incondicional do Pai. Então, se Jesus é capaz de nos amar, se Deus é capaz de nos amar a todos, então nós temos que nos aceitar, nós temos que aprender, e somente através do amor é que nós vamos conseguir realizar a lei divina que nos foi apresentada por Jesus. E nós vamos conseguir aceitar aos outros também em sua imperfeição. E por fim, né, perdoa, pois, e auto-perdoa-te. Então, para a gente encerrar o perdão, né, e o auto-perdão, é a única maneira da gente se libertar da culpa. Por quê? A culpa, ela é a consciência de um erro cometido, que vai gerar o remorso, né, que é um mecanismo de autopunição. Então, nós temos, voltando agora na questão da reencarnação, nós passamos pela expiação,
depois nós passamos pelo arrependimento, expiação e reparação. Então, como eu, no início, eu errei a mensagem, em vez de eu falar que era uma coisa, eu falei que era outra, aí ficou a segunda, e o Luiz Leonel falou que tem problema, foi duas, então depois eu vou encerrar com uma terceira para corrigir, para vocês me perdoarem, tá? Pode encerrar, então. Você tem que se auto-perdoar. Não, eu já me auto-perdoei. Então, falando de Jesus, a gente tem que ficar de pé. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, a mensagem de encerramento vai ser ditada pelo Espírito Alta de Souza ao nosso querido Chico Xavier, intitulada Cenáculo Divino. Na subida cristã, procura o asilo que o coração cansado te oferece. Lá dentro a fé sublime refloresce, aureolada de júbilo tranquilo. Para atender ao Mestre, para ouvi-lo, acende fervoroso a luz da prece, e que teus sonhos em lágrimas se expresse no mais santo e mais íntimo sigilo. Verte a agonia amarga do teu peito nas dadivosas mãos do amigo eleito, e alça o dorido olhar de peregrino. E eis que Jesus, na bênção que te acalma, surgirá redivivo na tua alma, convertida em cenáculo divino. Eu agradeço em nome da Beta, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, pela oportunidade de trabalho na seara espírita. Lembrando aquelas palavras inovidáveis do codificador que está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 3º, que vai falar do método, no item 30. O Espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Muito obrigado. Obrigada. Você quer? Bom, e aí? Legal? Bastante material para refletir. Se a gente criativo que só achava que estava falando, puxava o negócio. Eu vi você anotando. Eu vi você anotando. Uns anotam no papel, igual a Magui, outros anotam, não era para falar o nome. Outros anotam no pensamento, mas o importante é que nós anotemos nos nossos corações, nas nossas consciências, e temos a oportunidade de colocar em prática tudo que foi dito, tudo que foi explicado, tudo que nos foi orientado hoje. Essa é a esperança que me nutre, é aquilo que eu espero para cada um de nós que vivemos hoje, dedicando o nosso tempo, dedicando a nossa presença. Nosso especial agradecimento ao Vladimir, Elizabeth, que nos brindaram com esse maravilhoso estudo, com essa oportunidade de aprendizado. Agora, eu gostaria de por gentileza falar dessa peça. Pai Celestial, Jesus, amigo certo de todas as horas, luz da nossa existência, que nos mostra sempre o caminho mais certo, mais rápido, mais eficaz da nossa própria elevação, aquele que nos ensinou para que nós conseguíssemos chegar ao Pai mais rapidamente. Agradecemos demais a sua presença entre nós como seus ensinamentos. Seja sempre o farol que ilumina a nossa existência. Todos nós que aqui estivemos hoje, possamos levar para nossas vidas, nosso cotidiano, nosso dia a dia, as palavras sempre salutares de Jesus, as palavras dos mentores que nos orientam, e todos nós, imbuídos dos cuidados que vêm do alto para nós,
possamos ser tocados em nossos corações, possamos irradiar essa luz que nos cobre e levar para nossas casas, levar para todos aqueles que sofrem, todos aqueles que precisam ser envolvidos pela paz de Jesus. E todos sigamos o nosso caminho hoje, na mais profunda paz, e todos certos de que estamos amparados pelo amor do Pai. Que assim seja, hoje e sempre.